Pessoal, tudo bem? Estou aqui na margem do rio. Olha, imagino que vocês estejam conseguindo ver um peixe aqui nadando. Eu acredito que seja uma tilápia, pelo que vi na internet. Não tenho certeza, mas parece uma tilápia. Ela fica mais ou menos próxima aqui pela seguinte razão. Aqui na beirada tem todos os alevinos, os filhotinhos de peixe, que são esses pontinhos aí que parecem girinos, assim, pontinhos pretos andando, que ficam, que nasceram provavelmente dos ovos que foram colocados aqui, que nesses riscos que tem no fundo aqui na areia, né, nesse barro que tem aqui no fundo do rio. Está bem baixo o rio, deve estar um palmo de água só aqui. Então ela colocou nesse lugar, né, os ovos, eles eclodiram e tem muitos e muitos alevinos que nasceram aqui nessa região. E é interessante que eu estava pensando nisso, porque eu limpo o que eu acho no rio, vou tirando pedaços de coisas, de vidros, de materiais que foram jogados aqui, de entulho e tal. E tem esse entulho aqui, ó, que é um pedaço de isolador elétrico, né? Tem muitas coisas de cerâmica de isolamento elétrico que foram jogadas aqui por causa das fábricas, o pessoal joga, devia brincar também. Tem uns que parecem uns discos olímpicos, assim, que eu imagino que as pessoas ficavam jogando, tentando atirar de um lado ao outro do rio. Tinha muito aqui, eu fui tirando. Mas o interessante é que esses lixos são incorporados no final das contas pela a vida, pelas outras formas, e como ela, por exemplo, ela botou os ovos aqui perto desse pedaço de isolador elétrico aqui, que é o que é furado, e talvez até facilite, assim, até a proteção dos bichos. Eu estava pensando nisso, né? Como que muitas coisas que a gente acha, então, no final, que estão dificultando a vida e tal coisa, na verdade, acabam sendo incorporados por ela. Que a gente sempre esquece, né? Que nós também fazemos parte desse ecossistema. O ser humano também é um bicho a mais, né? Especial, diferente, cheio de peculiaridades, mas continua sendo um bicho, né? Então eu parei de tirar um pouco, assim, tem esses isoladores aqui, eu tirei muitos deles. De repente eles estavam sendo utilizados por outros peixes para desovar, né? E enfim, é muito interessante ver assim esse disparo, né, da oxitocina, talvez, não sei se o peixe tem oxitocina, mas é o hormônio que é regulador desse amor, né, materno, proteção, né, do filhote e tal. Então ela está aqui, esse peixe aqui está aqui perto, imagino que seja ela, né, mas pode ser um peixe macho também, não tem como dizer, mas está protegendo os filhotinhos. Ele fica próximo, meio que se arriscando, assim, né, porque ele não sabe. Aqui as pessoas chegam perto do rio, 90% delas para pescar. Que eu acho assim, muito interessante ver o disparo, né, do indivíduo normal, né, a maioria de vir extrativista, né, de retirar mais ainda aquilo que tem, ao invés de apreciar, ao invés de vir aqui ou para limpar, ou para apreciar, ou para usufruir, não, vem com uma vara de pesca. E é comum, é um lugar comum, e as pessoas acham isso completamente certo e se sentem até ecológicas, com pensamento ecológico, quando dizem que não, a gente pesca, mas devolve depois. Ou seja, é uma crueldade, né? Coloca um anzol, tira o peixe, lesa o peixe, provavelmente. Eu acho que existe muito desses peixes que acabam morrendo por causa da lesão que eles sofrem com esse tipo de coisa. E eles acham que estão fazendo a coisa certa também. Então, a gente está num estágio ainda muito baixo, muito primitivo, né? Muito próximo dos outros animais. Os animais também agem assim, né? Nenhum outro predador vai ter pena desses alevinos, vai comer mesmo. E o outro que puder, o pássaro que vem, puder comer esse peixe aqui, vai. E o peixe também vai
também sem pena alguma comer os outros bichos que ele pode, enfim, que ele preda, nós agimos igual, né? O problema é que com uma capacidade de destruição muito maior. Infestamos, na verdade, né? Um excesso de gente que tem nesse mundo. Mas ao invés de incorporarmos a nossa responsabilidade, de tratarmos aqui essa vida de uma maneira mais preciosa para que ela prolifere, o sujeito vem com uma vara de pescar a nós. A diversão é torturar um peixe, né? Enfim, não que eu seja contra comer peixe ou carne de boi ou não sei o que, não, eu também gosto, mas, sabe, existem criadores, existem, sabe, isso comercialmente vale. Eu lembro na Finlândia, eu estive lá e tinha também esse ritual de ir pescar, porque lá tem muito salmão e tal, então a gente foi na casa de um pessoal lá dos finlandeses e eles levaram de barco para pescar e tal, e pegou um peixe, um salmãozinho, porcaria, assim, né, pequeno, porque normalmente, você vai acabar pegando, né, um peixe selvagem, agressivo toda a vida, porque jogaram no barco, ele já começou a pular tentando dar dentada, porque o salmão tem dentes também, e se pegar ele arranca um naco de carne, e, enfim, e claro, tá certo, e aí quando a gente foi jantar, tinha um salmão maravilhoso. Eu falei, mas nem deu a impressão que o salmão que a gente pescou lá era tão... Eu falei, não, esse não é, não, a gente comprou no supermercado mesmo. Esse salmão que a gente está comendo aqui é do supermercado. O outro nem sei se foi servido, se foi descartado. Então você vê assim, é o disparo, né, do prazer só pela destruição, só por extrair. Não tem mais nenhum outro tipo de disparia. Os animais têm isso, né? Então nós temos igual, com a diferença de sermos muito mais eficientes. E será que isso vai mudar? Não sei. Eu não tenho apreço pela humanidade. Ficando mais velho, ficando com menos apreço, vou me decepcionando com mais gente, né? Com pessoas que eu achava que estavam, né, já com um senso desse já desenvolvido, não estão, né? Isso a gente vê em pequenas coisas, né? Como, por exemplo, gostar de jogo de futebol, por exemplo, né? Estamos no Brasil, na Finlândia é o hockey, né? Nos Estados Unidos é beisebol, aqui é futebol, que é um esporte aqui coletivo, que move milhões, bilhões, né? E que representa que está baseado, né? Que só funciona porque existe esse espírito competitivo assim, ele por ele, não é um espírito competitivo por uma razão funcional, né? Então, estamos passando fome, então a gente vai pegar esse peixe, claro, a gente pegaria, eu pescaria esse peixe, a gente está numa necessidade, mas a gente não está, né? Tem o supermercado aqui do lado, que por uma bagatela você compra tilápia maravilhosa, limpa e feita, você faz e se diverte. Não, a pessoa vem, é o fato de querer extrair né, o peixe só porque ele está aqui, um disparo instintivo ainda, né, do animal, que nós, nem posso dizer que a gente descendeu, que a gente continua sendo, né, uma camada externa de racionalidade que é o córtex. Então a gente está ainda muito nesse ponto, e pessoas que gostam de esporte coletivo, e isso é interessante, quando eu falo sobre isso, aí cria uma comoção brutal, assim. As pessoas detestam isso, porque obviamente eu pego um monte de gente que se considera benemérita, que se considera esclarecida, lúcida, né? Mas só o fato de você curtir isso já demonstra, sabe? Porque é uma competição pela competição. Não existe uma necessidade de competir de verdade. Ah, que legal, agora tá dando para ver cada vez melhor o peixe aqui. Quando ele passa perto aí desses pontos de luz, a gente vê melhor. E é só a competição pela competição, né? É uma coisa que realmente denota, né? Denota, ponto. Você não precisa mais de nenhum outro tipo de prova. E a alucinação de que existe um lado bom, um lado ruim, né? Que existe lá o meu time, o time do outro, que é inflacionado por isso. Mas claro, isso não pegaria se a maioria das pessoas
não tivesse. Assim, eu, modéstia à parte, eu nunca entendi isso. E passei por todo o processo doutrinatório que toda criança passa, né? Os tios, pais, né? Tudo, né? Levando para ver jogo, fazendo aquilo não fazia sentido para mim. Mas o que você está ganhando ou perdendo? Se o time ganhou ou perdeu, o que você de fato ganhou ou perdeu? Não perdeu nada. Né? O que qual é o, e fora isso, o time muda, né? O técnico muda, os jogadores mudam. Agora o jogador que está naquele time, ele está no outro. E aí? Qual o ponto de tudo isso, né? Então eu nunca consegui entender direito e fui murchando pouco a pouco. Até fiquei algumas vezes de castigo, meu pai me colocava de castigo porque eu não torcia, porque eu não participava, né, desse ritual tão importante, coletivo, né? Que é uma cola social, né? Que faz que você pertença, né? Você pertence a algo. A pior coisa que você pode fazer não, pior do que ser do time, você ser do outro time é ótimo, não tem problema. A pior coisa é a indiferença. Você fala, não, eu não pertenço. E muitas coisas assim não fazem sentido para mim. Como isso, por exemplo, pescar um peixe por pescar. Sem necessidade nenhuma de comer, ou até intenção. Só pescar e depois devolver e pescar de novo e achar, e não perceber o óbvio da crueldade. Obviamente que o bicho vai ficar machucado, né? E, enfim, isso sem ser um vegetariano ou qualquer coisa do tipo, defender alguma bandeira dessa, me sentindo especial pelo fato de não comer carne. Eu como carne, eu gosto, mas dentro de uma função, até que seja do prazer mesmo, sabe? Fazer isso de um jeito que é gostoso, né? Enfim, só queria fazer esses comentários também, e como as coisas no final das contas estão certas, né? Como a questão do lixo que eu coloco, que foram jogando ao longo das décadas, né? Os peixes incorporaram, né? Eles desovam dentro desse negócio, né? Tem até várias fotos na internet assim de cacos de vidro que foram incorporados por caramujos e tal. Então ele troca, em vez da carapaça do caramujo, é um gargalo de uma garrafa né, de cerveja. Tá tudo certo. É difícil a gente, pelo menos para mim, é difícil compactuar e perceber que eu estou dentro de um zoológico, né? Um zoológico aberto, um Simba Safari. E eu tenho que conviver com os outros animais. Eu também sou um animal, só que um pouquinho mais, começando a tocar um pouco mais do animalesco, né? E que não escapa, né? Que não tem lado, que não tem direita e esquerda, conservador ou progressista. São todas vertentes de um mesmo pensamento dogmático, né? E que a gente vê nos detalhes. Como tem aquela frase, né? O diabo está nos detalhes, né? Que significa, você percebe, né? Assim, incontestavelmente o que a pessoa é, o que ela pensa nos detalhes, não naquilo que ela fala, naquilo que ela, até no jeito que age, né? Porque existe também essa questão da pessoa ter arroubos de generosidade, de altruísmo até, né? Fazer ações beneméritas, ajudar os pobres, até anonimamente, mas aquilo é como uma maneira de expurgar os pecados que ela sente que lá no fundo ela está cometendo, né? Ou começando a perceber, né? Mas no final das contas está tudo certo, e esse momento aqui é muito interessante de observar. Assim, é frustrante nesse meu momento, tem até uma grande parte de frustração pela descoberta, né? De quão fundo é o buraco, né? O buraco lá que é o da Alice, né? Assim, o buraco é muito profundo, né? E realmente a gente cai e fica caindo por muito tempo, assim. Como a gente vê que a maioria, a imensa maioria, até os gurus, até as pessoas consideradas espirituais e tudo, elas são muitas vezes até mais, né? Elas são até mais envolvidas nesses processos egóicos, e elas enxergaram um pouco mais e tiram vantagem disso, né? Mas no final das contas o mundo continua coeso, em pé, não continua funcionando apesar de tudo, o que é sensacional, né? O que também prova que nós fazemos parte de tudo isso, desse sistema,
ecológico, está tudo certo, se tem desmatamento, se tem queimado e tudo, é assim, é um processo natural também. Nós fazemos parte disso e sofremos as consequências, né? Então o rio está muito bonito, a água, como vocês podem ver, está bastante clara, né? Enquanto eu falo mais aqui, o peixe ele vai ficando mais tranquilo para chegar um pouco mais perto. Ele morre de medo, né? Na hora que eu mexer qualquer músculo do meu corpo aqui, ele dá uma debandada. E com razão, não tem que confiar mesmo. Eu sou um ser humano. Apesar de eu saber que eu jamais faria alguma coisa contra ele, ele não sabe isso. E tem muitos pássaros também que passam. E eu estava até ontem pensando na pandemia, nas variantes do vírus e tal. E sinceramente, assim, torcendo para que isso vá longe, sabe? Até apertei um botão, assim, fictício, assim, se eu pudesse apertar, como tem aquele livro, acho que é o Mandarim, acho que essa de Queiroz, se eu não me engano, que fala que o sujeito acha um livro que tem dentro um botão, né? E está escrito lá uma mensagem, assim, se você apertar esse botão, o mandarim vai morrer no outro lado, do mundo, que você não conhece, nunca ouviu falar, e ninguém vai relacionar a morte dele a você, mas você sabe que foi você que matou ele. E toda a fortuna dele vem para você. Você aperta ou não? Aí é a questão moral, né? Naquele final do século XIX ainda existia essa moralidade. Hoje em dia não teria nem dúvida, né? As pessoas ficaram menos com esse tipo de moral, né? Apertaria o botão, dane-se, mandarim, ou CEO de corporação, não sei o que, a coisa ficou mais sincera no final das contas. Mas enfim, tem esse livro, né? Então, eu ontem fiz assim, mesma coisa, se eu apertasse um botão e essa pandemia continuasse, sabe, continuasse por bastante tempo, mas por uma geração, 25 anos, 30 anos, eu apertei o botão. Eu acho que tem que continuar, na minha humilde opinião, não sou ninguém para dizer o que é, o que não é, mas eu desconfio que está sendo muito bom, que está sendo muito importante para refrear, né, esse bicho que somos nós aqui, para diminuir um pouco a velocidade de destruição que a humanidade, da qual eu faço parte, está impondo aqui para nós mesmos, no final das contas, né? Então o rio está mais limpo, tem mais estrelas no céu, tem peixes. Isso é bom, isso é que continue assim, né? Que diminua um pouco esse afã, né? Essa frenesi de ter que, né, consumir, viajar e sair, voltar, ir de um lado do outro, gastar. E, enfim, eu acho isso importante. É isso por hoje. Obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Hoje é começo de abril de 2021. Não lembro o dia. Primeira metade de abril.